Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de Megalópolis. Você já assistiu? Não? O que a gente pode falar de Megalópolis? A primeira coisa é o diretor Francis Ford Coppola. Um diretor histórico, um diretor, como eu diria, né, das antigas, que a gente tem o maior prazer de ver que ele não terminou sua carreira no anonimato, né, assim, esquecido. Ele, embora tenha pagado com o dinheiro do próprio bolso esse filme, né, chamado Megalópolis. Então, o que é basicamente? É uma fábula, né? É uma fábula, é um filme onde em uma cidade, ao mesmo tempo futurista e ao mesmo tempo que remete à Roma antiga, né? Aquela Roma assim dos Césares, dos imperadores, de Calígula, né? Com toda a sua obscenidade, né? Com toda a sua, digamos assim, o poder de fazer tudo, né? E é uma cidade ao mesmo tempo decadente, então o diretor quis passar essa visão, né? E ao mesmo tempo parece uma coisa bem com uma tecnologia, né? Uma cidade do futuro. E é claro que a gente percebe que no fundo Nova Roma é Nova York, né? Uma das cidades ícones do mundo todo, né? Que todo mundo, digamos assim, todo mundo conhece. Diz aquela frase que quando você vence em Nova York, você vence em qualquer lugar do mundo, né? Uma cidade selvagem que, como qualquer cidade grande, acaba tendo um pouco de dificuldade. E o diretor, ele passou justamente isso, né? Inclusive dessa coisa urbanística, né? Dessa coisa urbana. Ele já confirmou em entrevista, o Francis Ford Coppola, que ele se inspirou na nossa Curitiba, né? Aqui no Brasil, que legal, né? Esse visual onírico, então, dessa cidade é um misto de uma cidade decadente com misto de uma cidade promissora, uma cidade tecnológica grande, com o visual totalmente amarelado, né? É interessante essa premissa, né? Que geralmente esse visual é retratado em filmes quando mostra o terceiro mundo, que seria, né, América Latina e países menos, digamos assim, desenvolvidos. E essa Nova York é bem centrada ali nessa visão, então, do diretor, né, que é um diretor que é uma visão hoje que o mundo está mudado, né? Esse filme parece que demorou 40 anos para sair, foi meio complicado. E essa visão do diretor, é claro, ele joga pra gente, né, em primeiro lugar. E aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, dê uma força. Se você já é inscrito, dê um like, também ajuda muito o canal. Seus comentários são bem interessantes e também ajuda bastante qualquer tipo de canal no YouTube pequeno, né, que quer eventualmente crescer. Então bora falar de Megalópolis. A trama central é uma disputa, então, entre o prefeito Cícero, o nosso querido Giancarlo Esposito, né, de The Boys, e Breaking Bad, né, aquele quebra a cara, literalmente. E essas ideias desse prefeito com um visionário, um arquiteto, uma mistura de arquiteto, visionário, artista, né? Feito pelo Adam Driver. Então essa disputa central que a gente tem ali entre essas ideias, né? Entre o prefeito que quer ali continuar com aquela coisa de manter as aparências como qualquer político e o César, né? Que é o arquiteto visionário que na verdade não tem visão nenhuma, né? Depois mais para frente a gente vai analisar isso aí, mas é mais ou menos isso. Ele é tão visionário que de repente é muito raso a visão dele. E eles têm esse embate que, na verdade,
esse diretor de sucesso como o Coppola, que já teve filmes memoráveis como Apocalipse Now, Drácula, né? E tirou o dinheiro do próprio bolso para acabar fazendo então essa fábula, ficção científica meio ele queria que fosse sintonizada, né? E na verdade é sintonizada se você assiste o filme por um certo ângulo, uma certa visão assim política da coisa, né? Da nossa, né? E do mundo todo, a atual realidade. E ele ficou aí ruminando, né? Ele ficou ali com aquela coisa obsessiva durante 40 anos. Segundo as suas próprias palavras, ele diz que não gosta que fala que está trabalhando no filme, mas sim angariando, né? Colocando e conseguindo materiais para finalmente depois fazer o filme, né? Que ele tem um fracasso chamado Fundo do Coração, que deu um prejuízo enorme, né? Tanto dos estúdios quanto dele. Ele ficou um tempinho aí meio no ostracismo. Ostracismo não, que um homem do porte do Coppola nunca para, né? Ele fez assim, ele tem vinícolas na Itália, outro tipo Tem uma filha, né, que é diretora também perfeita, a Sofia Coppola. Então eu não posso dizer que ele ficou no ostracismo, mas vamos lá. Como em Matrix, né, aquele que conduz o fio da trama, curiosamente, é o Lawrence Fishburne, nosso querido Morfeu, e ele narra com sua voz peculiar, característica, né, a nossa introdução a essa cidade urbana, e como eu disse, o Coppola, segundo as suas próprias palavras, né, não é um fake news, ele se inspirou na nossa cidade aqui em Curitiba, grande e querida cidade de Curitiba, e essa cidade ambientada com mistura de decadência com uma arquitetura e uma tecnologia mais elevada. E esse visionário, né, ele consegue então começar a incomodar o prefeito Cícero nessas ideias que ele pode conseguir uma coisa melhor e todo mundo sabe o embate assim de uma sociedade mais nivelada, com menos milionários, com menos desigualdade, e é uma sociedade onde tudo pode dar certo, e a gente vê uma visão assim menos lucro e mais conforto para viver, né? No caso, então, o que acontece? Ele tem, claro, esse choque com o prefeito, que em grande parte, como no caso a mídia, como no caso as pessoas mesmo que estão ali na cadeia, no topo da cadeia, né, como seria a analogia do poço, tendo tudo e do melhor, eles querem que continue assim, claro, né? E então, o que acontece? A gente tem esse embate ao meio dessa cidade, esse visual, né, dourado, essa coisa toda, e a gente começa então a ter uma visão mais, tentar ter uma visão mais clara do que acontece ali. E a partir daqui eu vou dar um pouco de spoiler para quem não assistiu o filme, talvez seria melhor assistir, depois voltar aí no vídeo e fazer uns comentários. Então, galera. Então, a gente tem essa trama desse arquiteto visionário que, na verdade, não tem visão alguma, né? Ele, para ajudar, ele é apaixonado pela filha do prefeito Cícero. E a gente entra aquela coisa rocambolesca, né, de Romeu e Julieta. Fica bem, assim, clichê, vamos dizer assim, né? E o que acontece que esse cara, ele consegue, de algum motivo, que na verdade não se explica, ele consegue manipular o tempo. Então ele consegue que o tempo para, aquela coisa toda. A gente não sabe para que serve isso, a não ser seu impacto visual e uma coisa, sei lá, sobrenatural naquela coisa toda. Pode ser, né? A gente não vai, eu não entendi. E ele consegue um cacife para lutar contra o poderoso prefeito Cícero,
quando ele descobre o Megalon, né, que é um material que ele, então, na sua cabeça, até, de certo modo, por ser um visionário, né, ele é bem ingênuo, né, ele vai revolucionar tudo, onde vai conseguir conforto total para a construção de Megalópolis, na visão dele, né? Que então o filme do Coppola parece que ser um pouco urgente nessa coisa política. Tem algumas entrevistas em que ele não aprova, né, o controle do Donald Trump, uma pessoa como o Trump, na presidência dos Estados Unidos. E essa mistura hoje atual de pós-verdade, onde, por exemplo, ele tem alguns lugares, você percebe em algumas partes do filme os símbolos nazistas, né, que só pode ser classificado como alguma analogia com, principalmente, alguns grupos políticos se associando ao nazismo, né? E é bem interessante que aconteceu justamente contra a Guerra do Terror na época, que esse filme era para ser lançado, ele de algum motivo aconteceu o 11 de setembro, né, que é um marco onde os Estados Unidos sentiam um golpe, né, o Império Americano, o Império do Capitalismo sentiu um golpe profundo, que na verdade foi apenas, para quem conhece a história, né, um efeito colateral do que essa própria nação faz, né? Então, dá a entender que o Coppola quer ali um filme assim naturalizado num passado glorioso, onde parece que os Estados Unidos eram alguma coisa mesmo relevante, e eram, né? Eles mandavam no mundo. A coisa toda está mudando, parece ser esse o medo, e justamente essas ideias entre o prefeito Cícero e o César, essas disputas, né, de ideias às vezes radicais e extremamente opostas, né? Bom, então para de enrolar, e eu só quero assistir o filme e quero saber se é bom ou ruim. Se é desse tipo aí, beleza, vamos lá então. Bom, o que ele é bom? Eu penso que no estilo, né, que hoje a gente tem dos streamers, né, e as pessoas começando a ter uma diminuição de ir no cinema, e até para achar uma obra mesmo que vale a pena assistir. Esse filme tem aquele velho estilo, esse diretor é um daqueles diretores assim que como eu citei, ele fez Apocalipse Now, fez o Drácula, Conversação, são filmes assim, ícones, característicos do bom cinema, né? O Poderoso Chefão, praticamente, se você vê uma lista entre os 10 melhores, ele vai estar lá no topo, em várias. Então esse velho estilo de filmar, né, é um lado bom, beleza. Segundo, essa visão também de um mundo onde esse estilo de cinema tinha, que era uma visão mais assim revolucionária mesmo, né? É uma visão hoje os filmes são feitos de que estilo? Você tem uma consulta de marketing, você vai ver se o público gosta ou não. Tem aquelas sessões onde o filme ali ele é modificado depois de perceber, que às vezes é convidado, por exemplo, jornalistas, pessoas, críticos, né? E mostra pro pessoal, ó, o pessoal não gostou, vamos mudar. Não, ali não, era na bucha, né? Ele fazia o filme, fazia o copião lá e já era, fechou. Também temos o lado bom da coisa, seria o diretor do medo da morte da democracia nos Estados Unidos, né? Embora existam divergências de que realmente seria uma democracia, o Estado americano, né? A terra dos bravos, né? A gente pensa que realmente pode sim, com esse atual presidente, né? Ele ter algum tipo de declínio mesmo, que o próprio Trump falou, que ele, depois de votar em mim, vocês não vão precisar mais votar. O que seria isso? Não sei. Deixa seu comentário aí. O que você acha? Vai saber? Bom, vai lá.
E a coisa do diálogo filosófico, né? Tem partes assim do filme em que você percebe aquela analogia da caverna de Platão, onde, embora é fictício isso com a realidade é mera coincidência, tá bom? Mas embora alta tecnologia, rede social, aquela coisa, informação tá aí na sua frente, você ainda acredita em fake news e como a caverna de Platão, né, onde as pessoas ali dentro viam apenas as sombras projetadas, imaginava o filme real, imaginava o mundo, eles estavam no mundo das ideias, imaginava o real eles não percebiam. Com a tecnologia, é bizarro, né? Então, é muito bom, muito bom. E então, como mais um ponto positivo, é captar o discurso da época nossa atual, embaralhando aí essa ideia de Roma antiga, onde já tinha aquelas coisas de conspirações no mundo do poder, no mundo da política, com o mundo de hoje que bate bem com o estado atual. O bom, o mal, o feio. Vocês lembram desse clássico do Faroeste? Bom, vamos lá. O que é ruim? Eu acho que o debate entre o Cícero, o prefeito Cícero, e o César, né, o nosso visionário sem visão, ele é interessante, tem uma premissa assim, olha, a gente vai fazer isso, tá, mas como é que é isso? Parece ser um diálogo que existia no mundo que já não existe mais, e o problema é que chega aonde? Chega a lugar nenhum. Chega a lugar nenhum. Ali são umas ideias fracas, né? A gente não vê uma consistência e fica por isso mesmo. Beleza. Ou não, né? Muito chato isso. O que seria também ruim? Vamos lá. O roteiro é muito fraco. Cara, os diálogos são péssimos, são muito tosquinhos, né? São muito tosquinhos. Tem uma hora que o cara fala assim, eu não vou... Ah, eu estive aqui te esperando, né? Porque eu sabia que quando você chegasse, embora eu estivesse no frio, você doaria seu casaco. É muito, sei lá, brega, estranho. Bom, vamos lá. A gente está falando de um diretor das antigas, né? Um senhor que já tem lá para os seus 80 anos, que merece muito o respeito cinematográfico e como uma pessoa que levou uma vida regrada também, né? Vamos lá. Embora, então, desculpa, eu tenho até vergonha de falar mal de um filme do Coppola, mas o roteiro é muito fraco, muito fraco. O que não ajuda ainda, a linguagem quase teatral, não fica aquela coisa meio tosca. Para quem gosta de teatro, que é uma coisa mais assim, as pessoas assim já tem um costume como que é, né, a dinâmica da coisa, até vai tudo bem, mas isso assim, geralmente é como musical. Eles nunca ficam bom em um filme e é um fato, né? A gente tem também, péssimo, a visão utópica, aquela coisa de você projetar uma situação, porque o filme parece ser uma alegoria, justamente isso, que é uma coisa legal, mas agora eu estou falando de coisa ruim. E o filme, o que que é? Ele tem aquela alegoria de que conversando com o seu oponente, com alguém e a gente tem que levantar umas ideias tal, mas fica tudo raso. As ideias acabam ficando tudo raso. Então, para as considerações finais, né, é um discurso para deixar assim as ideologias de um lado, pensando assim, olha, vamos deixar esse pensamento seu, vamos construir um bem maior, que seria, no caso, o Megalópolis, né? E é um filme de questão, assim, ficção científica que oferece um pouco, assim, várias questões sem nunca se aprofundar ou pelo menos tentar resolver, né? Ou seja, acaba sendo um filme frustrante, né? Que
apontam muitas questões, inclusive relevantes, muitas questões filosóficas, né? E acaba ficando muito raso. A própria citação de Shakespeare no filme acaba sendo, parece que sem sentido algum, sem propósito. E no fim, é que nem eu falei, eu fico chato, eu fico totalmente triste, desconfortável de falar mal de um filme do Francis Ford Coppola, um diretor que merece todo o nosso reconhecimento, um diretor assim que que contribuiu mesmo para o cinema, né? E embora ele tenta fazer um tratado sobre filosófico e sobre política, inclusive atual, como se fosse assim, uma coisa bem relevante, acaba aparecendo, sabe o quê? Apenas um post, um tweet, uma postagem em rede social. Minha nota é 4, mas devemos sempre considerar esse diretor que o filme, se você pensar de uma maneira assim de ficção científica e deslumbramento assim visual, né? Mas porque eu acho que já está saturando esse também deslumbramento visual, né? Que agora com essas inteligências artificiais acaba descaracterizando mais ainda, né? Imagina o Poderoso Chefão, onde não tinha uma tela verde do lado e agora tem. Pessoal, obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, deixe seu like, seus comentários são muito importantes e hasta la vista.